Olá, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem. Se não tiver, vai ficar, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós a cada amanhecer. E quando a gente vai dormir, Ele cuida de nós também, porque aquele que nos guarda não dorme nem cochila. E hoje pela manhã eu acordo bastante cedo, eu fiz uma série de coisas, e depois eu passei algumas horas lendo a palavra, estava lendo o livro de Ezequiel, na completude do livro, e tem alguns capítulos de Ezequiel que marcam bastante, né? Um é o Ezequiel 37 do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 34 tem uma palavra muito forte também, fala sobre como Deus é nosso pastor, e Ezequiel 47 das águas purificadoras que saem do templo. E antes do capítulo de Ezequiel 47, Deus vai mostrando tudo sobre a restauração do templo e ele traz detalhes sobre o templo. E a gente vê assim que antes de Deus entrar na profecia de Ezequiel 47, antes das águas purificadoras virem do templo, o templo é purificado. Então que nessa noite o Senhor ele possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, nos refazer como templo do Espírito Santo e para que as águas purificadoras possam transbordar dentro de nós para a vida das pessoas. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Queria falar que se você precisa de cura, Deus tem cura para você hoje. Deus tem cura no teu físico, Deus tem cura na sua alma, nas suas emoções, aonde quer que esteja a tua dor, ou aonde você não tem a compreensão da forma como as coisas estão acontecendo. E eu queria te convidar nessa noite para ir mais fundo na presença de Deus, porque o raso não é suficiente para a gente entender o que o Espírito Santo tem para a nossa vida. O raso não é suficiente para a gente compreender direito a voz do Espírito Santo sobre nós. Então, que Jesus segure hoje na minha mão e na sua e nos leve até as águas profundas do Espírito Santo, numa nova vida que tem que ser diária, na presença de Deus. Se você teve dias difíceis, se você sentiu dor física, se você esteve adoecido, Deus tem cura para você hoje. Deus quer te levantar nesse dia. Creia que isso é possível, não é pelo natural, é pelo sobrenatural. Eu não estou aqui, você também pode levantar. Então, Deus tem cura física para você, independente do que possa estar adoecido, do que possa estar doendo, recebe cura nessa noite, em nome de Jesus. E eu queria começar refletindo lá em Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 9. Como eu falei, nos capítulos anteriores, Deus vem falando tudo sobre o templo, a reconstrução do templo e tudo mais. E aí no verso 1 de Ezequiel 47 começa dizendo assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir,
E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, estava rasinho. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro, pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então, assim, alguns aspectos desse trecho. Primeiro que a água sai do templo, e quem está no templo é a presença de Deus. E essa água que sai do templo, e aí aquele homem convida aí cada vez mais fundo, água pelos tornozelos, pelos joelhos. E aí chegou um momento que só podia passar a nado. É, a gente precisa ir fundo na presença do Espírito Santo para conseguir vida, para que haja vida em abundância em nós. Porque aqui fala assim, ó, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então, assim, havia vida, essa água já era vida. E depois, ó, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Tem toda aquela questão do mar morto. Então, as águas que saem do templo, elas curam aquilo que estava morto, trazendo vida. E qualquer criatura que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então não tenho que a presença de Deus e do Espírito Santo não possa vivificar, não possa curar, não possa restaurar, não possa perdoar, não possa transformar, não possa reverter. Deus pode todas as coisas. E é por isso que a gente precisa ansiar tanto pela presença dele. É por isso que hoje eu passei o dia, sim, me alimentando. Eu só parei um pouco, assim, acho que por 1 hora e meia, por uns afazeres que eu tinha, e depois para estudar com meu filho. Mas eu fiquei comendo a palavra. E acho que foi remédio para minha vida. E aí, em vários trechos na palavra de Deus é mencionado o Espírito Santo como sendo a água que dá a vida, Jesus como sendo fonte. Então, queria dar uma viajada um pouco aqui e ir de Ezequiel lá para Zacarias. Zacarias foi um profeta que escreveu muito, assim. Quando você lê Zacarias, parece que você está lendo Apocalipse, é muito parecido, mas é como se ele atravessasse desde antes de Jesus, passando por Jesus e indo até o Apocalipse. É muito profundo esse livro. É um livro pequeno da Bíblia, eu sugiro que você leia, porque ele é bem diferentão. E lá em Zacarias 13, no verso 1, diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Aqui Deus fala sobre a limpeza,
né, que essa fonte aberta gera nas nossas vidas, e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que não provém de Deus, que quando a gente mergulha mais fundo na presença de Deus, no contato com o Espírito Santo, não tem como o pecado ficar na gente, porque não combina, você não sente vontade. Então, assim, o que mortifica a carne é a presença do Espírito, né? Então, não tem nada melhor do que isso, nada que preencha mais do que isso, e vale a pena. Vale a pena viver para Deus, vale a pena viver na presença de Deus. E é algo que Deus falou muito comigo hoje. Eu passei por uns dias de muito cansaço, assim, e era algo físico também. Eu estava com deficiência de ferro no meu organismo. É uma questão genética que eu tenho, enfim. E eu esqueci de suplementar e eu estava cada vez mais caída. E que eu me liguei, eu falei, não tô esquecendo de tomar ferro. E, e enfim, é, e aí eu estava lendo hoje, estava na presença de Deus, e do mesmo jeito que eu preciso tomar ferro em elevadas quantidades pro resto da vida, por causa dessa questão genética que eu tenho, senão eu não tenho força para levantar da cama, da mesma forma a palavra de Deus é a fonte da nossa vitamina diária. Então, como isso é importante, e às vezes até para a gente conseguir que o Espírito Santo nos alerte sobre coisas que a gente está esquecendo, como essa tão básica, né? Então, aí você fala, nossa, Patrícia, mas tem que tomar todo dia e você esqueceu, é porque me dá muita náusea. Então, eu falei, ai, não tô afim de tomar isso por um tempo, porque são altas doses e eu passo mal, mas eu dependo disso. E aí eu parei, acho que eu fiquei 15 dias sem tomar, e eu falei, não tá acontecendo comigo, aí que eu lembrei, enfim. Mas é sobre isso. A fonte, o Espírito Santo é a fonte de vida, ele é a vitamina para a gente ficar vivo, para a gente conseguir levantar da cama, para a gente conseguir raciocinar, porque senão a gente não tem vida, não tem vida longe de Deus. Então tira um tempo para ler a palavra de Deus, tira um tempo para estar na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa falar o quanto eu preciso disso, o quanto a gente precisa disso, quanto a gente precisa da presença de Deus, né? Quanto a gente precisa mergulhar fundo nas águas, porque no rasinho a gente não tem sabedoria para viver, no rasinho a gente só faz caca, né? A gente precisa de Deus todo dia. E aí, é, eu queria ir lá para Zacarias, mais para frente, em Zacarias 14. Zacarias 14, no verso 6, diz assim: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Aqui, assim, esse capítulo 14 de Zacarias, ele fala sobre o juízo de Deus e depois sobre a restauração de Deus, sobre o povo dele. E eu aqui fala novamente, né? Correrão de Jerusalém águas vivas. Jerusalém é a cidade onde foi construído o primeiro templo, o segundo templo, onde depois o segundo templo foi destruído. Tudo acontece lá, né? Tudo sobre templo. E lá em Ezequiel 47 fala das águas que saem do templo, né? Então tudo acaba relacionado juntamente, e quanto a gente precisa buscar dessa água viva. E aí eu queria ir lá para João, capítulo 4, no verso 10,
que diz assim, esse capítulo 4 de João é onde Jesus encontra aquela mulher samaritana junto ao poço, e ele pede água para ela, e enfim, e ela era uma mulher samaritana, então, enfim, os samaritanos eles eram excluídos naquela época e as mulheres também, tanto é que Jesus é muito, assim, ele escandaliza um pouco por falar com as mulheres naquela época, então teve a mulher do vaso de alabastro, aí teve essa mulher samaritana perto do poço, teve aquela mulher que ia ser apedrejada, e Jesus lá escreve um negócio na areia e fala que ele quer tirar a primeira pedra. Então é essa mulher aqui que tá agora perto do poço e é sobre ela. É, olha só o que a mulher samaritana fala, lá em João 4, verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria a água viva. Ela tá falando: Por que que você tá pedindo água para mim, né? E ela falou: Sou mulher, sou samaritana, tipo, não, normalmente vocês judeus não falariam comigo. Aí ele diz assim: Se você soubesse direito quem eu sou, você pediria água para mim e eu te daria. É, e o que que ele queria dizer com isso também? Se você soubesse quem eu sou, você também não ia estranhar de eu estar falando com uma mulher e estar falando com uma samaritana, porque eu sou o perdão vivo, porque eu sou a ausência de preconceito vivo, porque eu sou a misericórdia viva, porque eu sou aquele que escandaliza tudo que os judeus pregam como, enfim, naquela época pregavam os fariseus, os saduceus, enfim. Então, por isso que ele deu essa resposta para ela, né? E aí eles conversaram mais um pouco, e aí lá no verso 14, eh, no verso 13, Jesus fala assim para ela: Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água, a água que ela ia dar para ele, a água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a gente vai ver aqui que depois que essa mulher, eles conversam mais um pouco, e aí Jesus fala para ela: "Ah, vai, busca teu marido". Aí ela fala assim: "Ah, ele não é meu marido". E aí ele revela a vida dela para ela, que ela já tinha tido vários maridos e tudo mais. E aí depois ela sai dizendo para todo mundo: "Olha, ele é profeta e tal". Assim, ele falou tudo sobre a minha vida, né. Então ela ficou surpreendida com a sabedoria dele e com o quanto ele conhecia dela, coisas que ela nem tinha dito. Então o grande ponto, sim, quando Jesus chega no nosso caminho como fonte da água da vida, às vezes ele nos pede água só para dar a oportunidade da gente refletir sobre nós mesmos, o quanto a gente precisa dele. Ele não precisa de nós, a gente que precisa dele, a gente que precisa da fonte de água da vida, né. E como ele é lindo, a forma como ele conduz as coisas, né, em cada contato que ele teve, no tempo que ele teve na forma de homem sobre a terra, como homem, ou ele falava em parábolas, ou ele usava situações como essa. E se Jesus quisesse, ele estalava um dedo e ele gerava água, ele transformava água em vinho, de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão. Então eu creio que ali o que ele precisava era levar restauração para a vida daquela mulher que estava junto ao poço. Enfim. E aí, são vários trechos que falam sobre água, né. Eu queria ir lá para João, capítulo 7, no verso 37, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus, aqui estava acontecendo a festa dos tabernáculos, né. Então no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E
Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois por ainda Jesus não ter sido glorificado. Que quando Jesus estava sobre a terra, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Quando Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio sobre as pessoas, assim como ele está com você, comigo, como a gente ouve a voz de Deus, porque enquanto Jesus estava sobre a terra, Jesus mesmo poderia falar com as pessoas. E ele falou que quando ele partisse, ele seria enviado o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que é essa água. E por isso que ele está falando aqui, ó. É, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Porque quando o Espírito Santo fosse enviado, as pessoas iam transbordar da presença de Deus. E é sobre isso que fala aqui. E tem um trecho aqui que também me chamou a atenção. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aqui não está falando para ir até João, até José, até Jacó, até Benedito. Está falando para ir até Jesus. Jesus está falando para você hoje, você tem sede? Vem até mim. Eu tenho tanta água para você. O que você está esperando? Vem até mim. Bebe da minha palavra, bebe do meu Espírito Santo e eu vou saciar a tua sede. A sede que talvez você nem saiba que tem. Jesus tem vida para você. Jesus tem água purificadora que sai do templo. Vai até onde a água não dá pé para você mergulhar na água do Espírito Santo. Ele tem vida para você. E aí eu queria ir lá para Apocalipse 22, que diz assim no verso 1: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma, eu tô meio emocionada porque isso aqui falou muito comigo hoje e isso trouxe vida para mim. Vou ler de novo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Guarda isso, as folhas da árvore são para a saúde das nações. Uma nação que está em pecado, ela está adoecida. Em todos os sentidos, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Aqui está falando do reino vindouro, com a volta de Cristo, a redenção da igreja. Não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver pecado, não vai ter maldição, porque não haverá pecado. E aqui fala sobre as folhas da árvore são para a saúde das nações. E a gente está em Apocalipse, a gente vê que a Bíblia inteira, né? Eu falei que Zacarias era parecido com Apocalipse, que fala sobre Jesus. O livro de Zacarias é o único que fala menos sobre as profecias sobre Jesus Cristo do que o livro de Isaías, que é um dos mais completos em relação a isso. É muito bom conhecer o livro de Zacarias, ler o livro inteiro de Zacarias. E eu queria voltar para Ezequiel para fazer uma correlação aqui desse Apocalipse 22 com Ezequiel 47. Ó, vamos ler de novo aqui, ó. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí a gente vai para Ezequiel 47, verso 12. E junto do ribeiro, à sua margem,
De uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. E nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aqui fala que as folhas da árvore são saúde para as nações, e aqui diz que a sua folha é remédio. Então, assim, mergulhar na presença do Espírito gera vida, gera cura, e é essa vida que gera as árvores que vão gerar cura para outras pessoas. Nós somos árvores junto ao ribeiro de água. O mesmo ribeiro que, quando ele deságua no Mar Morto, ele dá vida para esse mar, é o mesmo ribeiro que permite que haja árvores junto aos ribeiros. A gente só pode ter vida se a gente estiver perto do ribeiro. Como é importante estar perto do ribeiro, como é importante ler a palavra, como é importante você tirar um dia só para ficar na presença de Deus. Por mais que a sua vida seja corrida, tira um tempo para estar na presença do Senhor, tira um tempo para mergulhar nas águas profundas. E da mesma forma que uma pessoa tem o hábito de beber muita água por dia, ela bebe cada vez mais e sente falta. Quando a gente começa a se alimentar da palavra, tem dias que você tem vontade de passar o dia inteiro só estudando a Bíblia. Parece até uma doideira, mas é tão bom. E isso traz vida, isso traz vida. Vida para o corpo, vida para a alma. Eu queria fazer uma oração com você hoje, é, sobre essa palavra, com base nessa palavra. Queria pedir para você fechar os teus olhos. Senhor, na tua presença, Senhor, como a gente depende da tua presença, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa falta de sabedoria, Senhor. Ah, Pai, como nós dependemos de ti, Senhor. Pai, que possamos ser como essas árvores, Senhor, junto ao ribeiro que vem do teu trono, Senhor. O ribeiro do Espírito Santo, Senhor, que purifica a nossa alma. Senhor, que a gente possa estar profundo nas águas purificadoras, Senhor. Visita essa vida que está ouvindo, Senhor, esse estudo da palavra nessa noite. Alcança com teu bálsamo que cura, Senhor. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. Arranca, Senhor, toda raiz de angústia, Senhor, em nome de Jesus. Visita tudo quanto diz respeito à vida dessa pessoa, Senhor. Venha transformar a vida dessa pessoa de dentro para fora. Que possa fluir de dentro dela rios de águas vivas, assim como Jesus falou que isso aconteceria por intermédio do Espírito Santo lá naquele último dia da festa dos tabernáculos, Senhor. Ah, Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo possa levar a mente dessa pessoa que está ouvindo essa palavra hoje, palavra de esperança, palavra de fé. Senhor, que nós possamos nos reconciliar contigo, Senhor, reconhecer as nossas falhas e buscar a Tua presença todos os dias da nossa vida. Que a gente possa, Senhor, estar plantado com raiz profunda perto desse ribeiro, Senhor, e que as nossas folhas possam ser remédio que cura e não que machucam alguém. Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, Pai, porque, Pai, é uma substância na medida certa, ela é medicamento. E uma substância além da medida, ela se torna um veneno, Senhor. Pai, que da nossa boca só possa sair palavras que curam, Senhor, em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua graça, da Tua sabedoria, Senhor. Pai, que a gente possa andar mergulhado na água do Espírito. E, Senhor,
Eu tô pensando agora numa situação de um dia muito caloroso. Quando um dia tá muito calor, a gente tem vontade de mergulhar embaixo d'água pra gente se refrescar. E Senhor, às vezes a vida se torna tão corrida, acontecem tantas coisas, Senhor, e é só na presença do Teu Espírito que a gente pode ter refrigério contra o calor das tribulações dessa vida, desse mundo, desse tempo, Senhor. Pai, que a gente possa encontrar cura em Ti. Senhor, derrama cura para quem está ouvindo essa oração nessa noite. Dá cura para a vida dessa pessoa, para as pessoas que ela ama, Senhor. Em nome de Jesus, visita a casa dessa pessoa com paz, visita a vida dessa pessoa com paz. Toca do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Derrama a tua unção, do teu azeite, Senhor. Faz o cálice dessa pessoa transbordar. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor também faça o meu cálice transbordar da tua presença, Senhor. Doce Espírito Santo, quero te dizer obrigada pelo dia de hoje. Doce Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra. Doce Espírito Santo, eu quero te agradecer pela força, Senhor. Pela força de vida, Senhor Deus. Quero te agradecer por cada célula das nossas vidas. Quero te agradecer porque o sangue de Jesus percorre dentro do nosso corpo. Oh, Pai amado, que a gente possa se nutrir da Tua palavra todos os dias da nossa vida e que a gente possa, Pai, caminhar contigo na esperança, Senhor, de que a gente tem um orientador, de que a gente tem um ajudador, de que a gente tem um perdoador e aquele que anda com o caminho nunca vai estar perdido. Obrigada, Senhor, por seu caminho, a verdade e a vida sobre nós. Pai, vem saciar a nossa sede nessa noite. Pai, eu te peço que o Senhor acampe os teus anjos ao meu redor, ao redor da vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Senhor, blinde a nossa mente enquanto a gente está dormindo, para que a gente só possa ter sonhos de Deus. E, Senhor, se o Senhor quiser falar conosco, clarifica a mensagem de uma forma que a gente consiga entender, em nome de Jesus. Ah, Pai amado, para que a gente possa cumprir os teus desígnios sobre a terra, Senhor, até a tua volta para nós, que pode acontecer com a volta de Cristo ou o nosso encontro contigo pela nossa partida, Senhor. Ah, Pai, até lá, cuida das nossas vidas, porque a tua presença é a melhor coisa que pode ter na nossa vida, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está visitando essa pessoa nessa noite. Obrigada por estar conosco nesse momento. Eu amo você em Jesus. Eu sou grata a Deus por ter tido condição de estar aqui falando com você hoje, na presença de Deus. Que Jesus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Uma boa noite de descanso e uma semana maravilhosa a partir de amanhã. Deus te abençoe.